Fofinhos e fofinhas, eu estou aqui para dar sequência ao nosso estudo sobre morfologia. Então, tem 2 vídeos antes desse. Se você não viu, corre lá para ver, tá bom? O primeiro sobre introdução à morfologia. A gente tem alguns conceitos super importantes para a gente entender tudo que a gente está discutindo aqui. O segundo, né, morfologia, parte 1, a gente vai ter aí já a discussão sobre classes gramaticais e as 2 primeiras que a gente discutiu, que foi o substantivo e o adjetivo. E agora a gente dá sequência aqui nessa parte 2. Eu estou usando como base a gramática da editora moderna, chamada Vereda Digital. Então, peguei alguns conceitos de lá, alguns materiais, mas também acrescentei com alguns outros meus. Peguei alguns materiais também, né, na internet. Então, tudo para complementar, para tentar esmiuçar o conteúdo aqui para vocês, discutir um pouquinho sobre esse tema. Mas, mesmo assim, se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida que não foi esclarecida, alguma questão que vocês tentaram fazer, me procura, certo? Entre em contato, porque, assim, mesmo que a gente esteja aí enfrentando o período da quarentena, não é porque a gente está separado que a gente não pode estar, de alguma forma, juntos, tá? A gente segue junto aí nessa luta, né, e nos conhecimentos que não podem parar. Então, vamos lá da sequência, né? Se eu passar aqui. Hoje a gente começa, né, o estudo sobre o artigo, tá? Que ele acompanha, ele ajuda na caracterização, né? É uma classe de palavras variáveis, vai aparecer aí antes do substantivo e vai indicar para a gente se ele está aparecendo de uma maneira mais genérica, né? Que os artigos indefinidos, ou se a gente está particularizando ele, a gente está determinando. E aí a gente está falando dos artigos definidos. Então, perceba a mudança de sentido, né? Quando eu digo assim, que o jogo foi um clássico, mas não foi o clássico, né? Então, eu tô falando o clássico dos clássicos, né? Tô definindo, né? Não era um carro, né? Era o carro. Então, veja que não era um carro qualquer. Não tô falando dele de uma forma genérica. Tô falando dele de uma maneira mais particular, né? Mais especial. Então, aí os artigos, eles vão ter essas 2 classificações, tá? Aí, aparece essa divisãozinha que eu acabei de falar para vocês, tá? Quanto ao emprego do artigo definido, tá? Ele vai aparecer para a gente, no texto, geralmente, para indicar ao leitor um substantivo, né? Um substantivo retomando o elemento referido antes, né? Que o substantivo ele está retomando. Então, por exemplo, disse que não poderia ir à igreja para o batizado e pediu a um irmão do bebê que o representasse. Entretanto, antes de partir, deixou uma bolsa cheia de moedas de ouro para o menino. Então, aqui eu mudei o nome, né, da referência de bebê, fui para menino, né, e né, fazendo referência a ele. Então, aí o artigo definido mostra que o termo já foi dito anteriormente, né, e ele também pode ser usado com referência a elementos que são conhecidos da gente, né, pela nossa experiência de mundo, mesmo que não tenham sido citados no texto. Então, por exemplo, assim, o batizado é uma cerimônia muito importante para as famílias. Estou falando do batizado de forma geral, a gente sabe o que é. O inverno é uma estação fria e seca, né? Albert Einstein formulou a teoria da relatividade. Então, são termos mais de conhecimento comum, tá? Então, são essas formas que a gente emprega o artigo definido. Aqui tem, né, sumário do que a gente estudou. Então, eu queria fazer a distinção em relação ao artigo indefinido. Sim, né? Se o artigo definido faz tudo isso, o indefinido. Vejamos, né? A gente tem aí esse cartaz, né? Que diz assim: meu pai é o cara. A gente percebeu isso lá no primeiro slide, quando a gente está falando de artigo, né? Tem aí uma relação mais particular, mais afetiva, né? Uma ideia de proximidade. Já nesse cartaz do filme aqui, meu tio matou um cara, né? Então, não sei que cara é esse, né? Em termos genérico. Então, aqui eu tenho o emprego do artigo indefinido, tá? E quando é que eu emprego esse artigo? Né? De modo geral, ele é usado para indicar que o enunciador está se referindo ou pela primeira vez, né? Então, eu digo, aproximou-se um homem bem vestido, isso, geralmente na narrativa, né? Quando eu quero começar introduzindo aquele personagem, eu falo dele de forma indefinida. A partir do momento que ele vai sendo retomado no texto, eu posso determinar. Ou então, se eu quiser caracterizar como algo genérico, algo qualquer, né? Deixou uma bolsa cheia de moedas de ouro, né? Então, aí eu falei de uma forma genérica, uma bolsa qualquer. Ou então, quando eu quero indicar um cálculo meio aproximado, o desconhecido, ele devia ter uns 30 anos, né? Cerca de, né? Então, estou falando de forma indefinida, não sei mais ou menos a idade dele, né? De forma definida, aliás.
Também ele pode ser empregado se a gente quiser substantivar. Lembra que eu falei? Tudo que o artigo tocou, substantivou. Né? Então, não me contentarei com um talvez. Tá? Então, aí eu estou colocando um antes do advérbio talvez e eu estou substantivando ele. O que é não se contentar com um talvez? O que talvez significa? Eu não vou me contentar com a sua dúvida, né? Com a sua indecisão. Eu não vou me contentar. Por favor, minha filha, decida-se. Né? Eu gosto muito de uma música, né, da atualidade, que, enfim, acho que é de Dilcinho, que pronuncia o nome dele. E aí diz assim: coração me fala como é que a gente faz um negócio desse. Troca um para sempre por às vezes. Então, quando ele diz troca um para sempre, ele colocou um antes dessa locução adverbial aí, e ele substantivou isso. O que é esse para sempre? Eu não posso. Como é que eu troquei uma relação duradoura? Como é que eu troquei um romance, né? Por um às vezes. O que é esse às vezes? Uma relação passageira, um passatempo, um caso qualquer. Né? Então, como é que a gente faz? Né? Trocar uma aventura por uma paixão. Né? Quem é que troca um diamante? Né? Então, ele fala sobre isso na canção e substantiva aí as palavras através do artigo indefinido. Tá? Bom, quanto ao numeral, né? De forma geral, geralzona, a gente entende numeral como uma classe de palavras que vai nos ajudar com uma ideia de quantidade, né? Então, acompanha comigo essa tira. Um pedreiro ergue uma dúzia de muros em um dia. Seu colega faz um sexto do trabalho no mesmo período. Quantos muros o segundo pedreiro ergue em 3 dias? Aí o menino, isso é um problema de matemática ou de injustiça social? Bom, claro que a tira aqui tenta ironizar um pouco essa situação, mas se trata aí de uma regra de 3, né, que daria para fazer, mas a gente vai percebendo nessa tira alguns termos que se referem a quantidades, né? Uma dúzia, então uma dúzia aí se referindo a 12, né, a quantidade 12. Um dia, né, o seu colega ele faz um sexto, aí a gente já vai ter um número fracionário, então ele não, se a gente deveria pegar essa quantidade de vezes que ele trabalhou, ele faz só um sexto, né, a sexta parte. Né, ele não faz tanto quanto o outro, no mesmo período, ou seja, faz, né, muito pouco. Então, quantos muros o segundo pedreiro? Segundo. Então, eu estou pensando na ordem. Eu falei do primeiro, agora eu estou me referindo ao segundo. Na ordem em que eu falei. Ergue em 3 dias. É que eu estou trazendo realmente a quantidade de dias. Mas todos esses termos servem para trazer ideias de quantidade. Bom, então, como eu falei, classe de palavras variáveis trazem noções numéricas, né, uma quantidade exata, ou então uma posição em uma série, né? E aí ele ajuda, às vezes ele pode determinar o substantivo ou mesmo se equivaler a ele. Então, como é que eu classifico esses numerais? Numerais cardinais indicam as quantidades, são os números que a gente utiliza, 2, 5, 300, milhão. Numerais ordinais indicam ordem, vejam. Então, tem que ter uma posição em uma série. Né? Então, você foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, septuagésimo. Né? Multiplicativo, ele indica um aumento proporcional da quantidade. Então, assim, se eu peço o dobro, né, é 2 vezes em relação a algo. O triplo, 3 vezes em relação a algo. Quadruplo, né, e assim vai. Fracionário já vai ser o efeito contrário. Né? Multiplicativo, eu ia botar aqui nome, multiplicativo de multiplicação. Fracionário, que é toda fração, é uma divisão também, né? Eu ia botar o quê? Divisitivo, não faria nem sentido. Então, ficou fracionário. Indica uma diminuição também em ordem proporcional. Então, em proporção a algo. Né? Então, se eu digo em relação a algo, toda proporção é uma relação. Então, metade de algo, 2/3 de algo, o décimo. Né? Então, aí é uma divisão em relação a algo. Tá? Então, assim, existem alguns que se referem, né, uma categoria à parte, né, são numerais coletivos. É o exemplo, por exemplo, foi péssimo, mas é o exemplo da palavra quarteto. Olha aí essa imagem do filme, né? O quarteto fantástico. Então, o quarteto é a ideia de 4, né? Então, né, quando eu peço para o aluno fazer uma questão em dupla, ele diz, pode ser dupla de 3? Não, dupla sempre foi de 2, né? Ambos é um termo que se refere a 2, né? Par, né, também é um termo que se refere a 2. Dezena, um termo que se refere a 10. Dúzia, quinzena, década, né? Semestre, bimestre. Então, aí vão ser termos que eles agregam, né? São numerais coletivos.
Aí a gente tem um quadro resumitivo, outro resumitivo, para vocês depois darem uma olhada, anotarem de forma, né, isso daqui que eu falei, tá? Mas eu queria agora destacar uma questão sobre o 1, né, o numeral 1, que muitas vezes a gente fica em dúvida nele, porque assim, eu leio uma frase e eu digo, tá, mas é artigo ou é numeral? É um artigo indefinido ou é o numeral 1? Então, vejam, o que é que a gramática nos orienta, né? Então, tudo isso vai depender do contexto, né? Mas vamos lá. Qual a melhor alimentação para um hipertenso? Né? Isso daí foi, né? Estava lá numa revista. Qual será a melhor alimentação para um hipertenso? Veja que ele classifica-se como artigo porque ele está trazendo o substantivo de uma forma indeterminada. É para qualquer pessoa que seja hipertensa. Mas quando eu digo assim, em cada 4 brasileiros é hipertenso, mostra a pesquisa. Eu estou trazendo aí a quantidade, né? Então, aí classifica-se como numeral. Então, a gente só vai fazer essa distinção mesmo pelo contexto. E mesmo assim, existem contextos em que, né, se você fizer as duas leituras, são possíveis. Então, realmente, a gente tem que perceber o que é mais cabível, o que é o mais importante para a gente naquele momento, em cada circunstância. A língua ela é uma caixinha de surpresa. Bom, os numerais, eles, né, em relação à flexão, os numerais cardinais, eles são invariáveis em sua grande maioria, 5, 13, 12, mas há algumas exceções, né? Então, alguns cardinais, eles vão sofrer alguma flexão, caso, por exemplo, do cardinal 1, 2, né? E das centenas a partir do numeral 200. Então, por exemplo, eu tenho 2, eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho uma ou uma, né? Umas não, perdão, umas é artigo, né? A partir do 200. Então, 200, 200, 300, 300, 400, 400. Então, a partir do 200, né, todas as centenas, a partir do 200, vai sofrer essa alteração. No caso do milhão, bilhão, trilhão e todos esses equivalentes, eles vão se alterar, vão flexionar em relação ao número. 3 milhões, né? Eu digo 1 milhão, mas eu digo 2 milhões, tá? E aí, a concordância, só uma observação, ela se faz em relação ao núcleo, tá, do numeral. Não tem a ver com o tema do que a gente está, assim, exatamente com o assunto que a gente está falando agora, mas me surgiu na mente. Então, por exemplo, eu sei que 1,5 milhão é mais que 1 milhão, mas o 1, ele continua sendo o numeral da frase, né? Continua sendo o núcleo. Então, 1,5 milhão, né? Então, 1,2%, né? Como o número prevalente ainda é o 1, a concordância se faz com ele. Os multiplicativos, eles são invariáveis quando empregados como substantivos. Então, assim, corri o triplo, corri o dobro do que eu estava prevendo. Mas eles variam em gênero e número quando eles são empregados com determinantes do substantivo. Então, assim, ganhar essa vitória, né? Ganhar essa corrida foi uma vitória dupla, tá? Então, eu posso aí fazer essa concordância. Os numerais fracionários, eles concordam com o cardinal, que indica o número de parte. Mas, sim, 1/5 da classe votou contra. Olha, eu estava falando sobre a concordância, né? Então, 1/5. Né? O menino guloso comeu as 2 metades. Então, ele vai fazer a concordância com o cardinal. Se o cardinal aqui é 1, ele fica no singular. Né? Se o cardinal aqui é 2, ele vai para o plural. E assim vai. Por fim, o fracionário meio, tá? Meio, que simboliza metade, é uma questão numérica, concorda em gênero com o elemento que ele está fracionando, né? Às vezes fica subentendido. Então, comprou 2,5 kg de carne. Meio quilo, né? Tô falando, comprou 2,5 kg e meio quilo. Como eu falei, ela ganhou 1,5 milhão. Meio do milhão, né? Era 00:30. Né? Aí que eu estou fazendo a concordância com a palavra hora, que fica subentendido. Era 00:30, né, e meia hora, metade de 1 hora. Né? Então, nesses casos, eu estou falando de numeral. Né? Eu estou quantificando. É diferente da palavra meio, por exemplo, e a gente vai ver isso melhor quando a gente for para o advérbio. Então, eu estou me sentindo meio cansada. Não é que a metade de mim está cansada e a outra metade está uhul. Não, né? Eu estou falando no sentido de um pouco, eu estou trazendo uma intensidade, e aí é um advérbio, porque o advérbio é que vai modalizar, né? Que ele vai influenciar um pouco as circunstâncias, e os advérbios são uma classe invariável. Então, independente, eu não posso dizer que ela estava meia cansada, né? Ele não varia.
Um pouco é um pouco, né? No caso de meio de metade, que é numeral, aí sim faz a concordância, né? Eu comi meia laranja, a metade da laranja, né? Porque eu tô falando de quantidade. Bem, e a gente, por fim, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os pronomes. Que, assim, a gente sempre ouviu falar, pronome é a palavra que substitui ou acompanha o nome, certo? Mas, né, com que objetivos, de que forma? Bora observar. Olha esse cartaz aqui. Eu não estarei aqui se a água realmente acabar. Você sim. Tá? Isso aí é uma campanha publicitária, geralmente eles, né, se referem muito usando os vocativos com a pessoa que está lendo, observa aí o você. Então, para eu entender o pronome, eu preciso entender que o pronome ele sempre tem um referente. Às vezes o referente está no texto. Né? No caso do eu, a gente entende que é a pessoa que está ali por trás da imagem, esse senhor idoso. Ele diz, eu não estarei aqui se a água acabar. Você sim, quer dizer, você vai estar. Então, aí o eu se refere a quem está no texto e o você vai para fora. Valorize a água enquanto ela ainda está aqui. Não, valorize a água. Aí, ponto. Enquanto ela ainda está aqui. Ainda traz uma pausa dramática, né? Para que a água continue sempre correndo pelos encanamentos, enchendo copos, caindo pelo chuveiro, todos, veja, todos, quem, né? Então, esse termo ele está se referindo. Todos os seres humanos, né? Ele está retomando algo. Precisam se conscientizar da sua importância dessas pessoas, né? Que ela o quê? Né? A água não é um recurso infinito. Apesar de toda a água presente no mundo, uma parte muito pequena é própria para o consumo. Por isso, cuide bem dela, né? Dela, da água. Então, eu estou me referindo novamente. Então, são essas funções que o pronome acaba agregando, né? Porque só assim ela vai poder continuar cuidando de você, tá? Então, aí é uma campanha, né, a favor da conscientização do uso da água. Então, a gente tem aí, primeira classificação, a gente entende que a gente tem pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Polly, como assim? Ó, volta lá para a primeira aula, né, sobre substantivo e adjetivo, se você não está recordado, porque é importante para a gente entender agora, tá? Então, essas são duas noções importantes para entender. Então, de forma geral, os pronomes, eles podem né, serem classificados como substantivos e adjetivos. Isso tem a ver com a questão deles nomearem ou deles caracterizarem, né? Porque nomear é o papel do substantivo e do adjetivo é caracterizar. Então, vejam só. Eles identificam, né, os pronomes, eles vão exercer diversas funções. Eles identificam diretamente as pessoas, né? Eu, você, retomam termos ou ideias já mencionadas, ela, né, a água, especificam um substantivo. Né? Todos precisam se conscientizar da sua importância. Então, veja que quando ele substitui ou, né, substantivo, ele está exercendo o papel do substantivo, né? Da coisa por si só. E, né, eu poderia dizer assim, eu não estarei aqui, né? Ou a bola não está aqui, né? A bola não está aqui. Ou posso dizer, ela não está aqui. Então, a palavra ela está se retomando o substantivo bola, né? No caso aqui, água. Então, ele está substituindo um substantivo. Portanto, ele passa a exercer a função desse substantivo. Então, eu chamo ele de pronome substantivo. Ou, se ele acompanha, né, ele ajuda a caracterizar, a determinar. Porque o adjetivo não concorda com o substantivo, se eu digo menina carinhosa, menino carinhoso. Então, todos precisam se conscientizar da sua importância. Então, como a importância está no feminino, sua foi para o feminino. Então, ele ajuda a caracterizar importância, né? Então, aí passa a ser um pronome adjetivo. Bom, aqui é um pouquinho do que eu falei. E aqui a gente tem uma tabelinha com a classificação dos pronomes, porque ali foi só para a gente entender a função deles. Mas aí a gente vem para a classificação. É um pouquinho extensa? É. Mas o mais importante é a gente entender esses conceitos, certo? Saber reconhecê-los, saber entender quando eles acontecem. E assim, os pronomes, eles ajudam demais a gente na hora da construção de um texto, para poder realizar coesão, para o texto poder ficar coerente, para o texto não ficar repetitivo, para eu entender quem é que você está fazendo referência, tá? Então, assim, eles ajudam muito nessas questões, né? Então, aí, para quem pensa na dissertação do Enem, competência 3, organização, competência 4, coesão, tá? Então, se liga aqui nos pronomes. A gente tem os pronomes pessoais de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos
indefinidos, relativos e interrogativos. Ufa, vamos lá? Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles vão identificar diretamente as pessoas do discurso, ou seja, eles vão atuar, né, num certo discurso que eu faço. Então, a primeira pessoa do discurso, a primeira, é a que fala, tá? Então, no caso do singular, eu, né, eu estou falando. No caso do plural, nós, né, nós estamos falando. Segunda pessoa do discurso é aquela com quem eu falo. E a terceira pessoa do discurso, de quem eu falo. Essa semana eu estava corrigindo uma redação e coincidiu exatamente sobre isso, porque um dos erros de concordância, né, se dava em relação a identificar a pessoa do discurso. E uma outra questão também que estava ajudando uma pessoa a resolver, né, de um poema que caiu no Enem, mostrava essa questão, né? De uma hora ele falava dela, outra hora falava com ela. Então a gente tem que ver aí a questão das pessoas do discurso. Fiquem atentos em relação a isso, tá? Os pronomes pessoais do caso reto, eles vão funcionar como sujeitos, tá? E os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão funcionar como os complementos dos verbos e dos nomes, né? Isso daí vai ficar mais claro quando vocês verem a parte de sintaxe, porque aí vocês vão ver o que é o sujeito da frase, o que é o complemento, né, do verbo, tudo mais. Mas assim, em geral, o sujeito ele está exercendo a ação. Então eu digo assim, eu, né? Eu fiz isso, tu ou você, né? Estou me referindo a você. Então, a segunda pessoa é a quem eu me refiro. A terceira pessoa, de quem eu estou falando. Eu estou falando é ele, ela, né? Então, não estou falando diretamente com a pessoa. E no plural, nós, vós, eles ou elas. Veja que nessa gramática, achei interessante que ele já traz o uso do você e do vocês, né? Até porque o você, para todo falando de língua portuguesa, né, do Brasil, sabe que o você ele é muitas vezes intercambiável com o tu, né? Muitas vezes a gente fala mais o você. E no caso do vós, já se tornou quase um arcaísmo, né? É muito raro a gente ouvir, enfim, só quando a gente se depara com textos antigos, né, textos bíblicos, em alguns contextos jurídicos, em alguns livros clássicos da literatura. Então, é importante a gente conhecer e saber que existe, né, e saber como se dá a concordância com esse pronome. Mas sabendo que é, né, assim, é muito difícil, dificílimo, usando aí o adjetivo, a gente acabar utilizando ele nos contextos mais informais, ou mesmo formais. E no caso dos oblíquos, eles vão funcionar como complementos dos verbos. Então, quem ama, ama alguém. Ah, você me ama, né? Você ama a mim. Você saiu comigo, né? Você comprei esse presente para ti, né? Ah, eu quero sair contigo, né? Comprei o presente para ele, para ela, né? Comprei o presente para nós, ou isso nos emocionou. Emocionou a quem? Né? Então, aí eles vão funcionar como os complementos, ou seja, os objetos, né, dos verbos, ou mesmo como complementos nominais. Mas isso é um assunto para sintaxe. Bom, aqui nessa ilustração da capa desse livro, a gente tem, ó, por isso a gente acabou. O agente, apesar de não ter entrado aí nesse paradigma dessa tabelinha, o agente ele tem substituído muitas vezes o nós, né? A gente só tem que ter cuidado, ó, gente, só tem que ter cuidado com a questão da concordância, né? Porque a concordância do nós e do agente vai se dar de forma diferente. Porque o gente, apesar de simbolizar muitas pessoas, a palavra está no singular. Então, a gente foi, né? E não a gente fomos, a gente fomos. Embora há uma lógica, perceba, de quem comete esse tipo de equívoco, né? Então, assim, claro que eu não estou querendo aqui incentivar qualquer tipo de preconceito linguístico. É importante a gente entender as pessoas que falam dessa forma, muitas vezes não tiveram um processo de escolaridade, mas você que está tendo acesso nesse momento, então preste atenção em por que a gente faz esse tipo de concordância, e é bom a gente se policiar até para não se pegar errando muitas vezes em contextos até formais ou, né, sabe? Claro que existe uma lógica por trás, né, de tudo. Bom, aqui a gramática traz uma observação em relação ao uso do eu e do mim, né? Sobretudo nas expressões para eu ou para mim, né? Então, observar. Se o eu, ele exerce função simplesmente de sujeito. Então, assim, o professor deu essas tarefas para mim. Eu estou apenas recebendo. Então, eu não sou o sujeito. Então, é para mim. Porém, se eu digo, o professor deu essas tarefas para eu fazer, eu me torno o sujeito de fazer.
né? Então, nesse caso, eu vou usar o eu. Falta pouco para mim, né? Tudo bem. Ou falta pouco para eu terminar a prova. Então, no caso, o eu virou o sujeito de terminar, né? Ó, o mim, ele vai estar correto quando ele for o complemento do verbo, né? É difícil para mim, né? Isso é difícil para mim. O que é difícil para mim? Fazer tantos cálculos. Então, fazer tantos cálculos, aí a frase, ela está invertida. Veja, Polly, mas o mim está antes de um verbo, então eu não deveria usar eu, mas veja que a frase, ela está invertida, né? O que é difícil para mim? Então, isso, né? Então, esse daí é o sujeito da frase. Então, fazer tantos cálculos é que é difícil para mim. Então, eu sou o mim, eu aqui estou funcionando simplesmente como objeto. Aqui a gente tem uma tabelinha com os pronomes pessoais. Bom, os pronomes de tratamento, é engraçado, eu acho eles engraçados, apesar de a gente não utilizar tanto assim, né? Porque eles trazem uma certa noção de reverência, né? De respeito, coisa e tal. Então, por se tratar de respeito, eles pedem um trato um pouco mais polido, né? Cerimonioso. E aí, o que acontece? Eu falo com você, mas olha, não te olho nos olhos. Como assim? É mais ou menos assim, eu falo com você, então qual é a pessoa do discurso que a gente usa para falar com o outro? A segunda, né? Nops. Nesse caso, a gente vai fazer a concordância em terceira, ou seja, é para dar uma ideia de afastamento, né? Que é uma questão de respeito. Então, assim, eu não chego muito perto de você, entendeu? Eu falo, mas de maneira mais distanciada. Por isso, a concordância é em terceira pessoa, tá? Pronto. Dessa lista aí, quais são os que a gente mais usa? Senhor e senhora, por exemplo. O senhor e a senhora. Por isso que quando eu falo, você fala com uma pessoa mais velha, diz assim, o senhor vai ficar aqui hoje, né? A senhora vai querer jantar agora. A gente faz a concordância com terceira pessoa. A gente não fala, a senhora vais, né? Que seria o caso do tu vais. A gente faz a concordância em terceira pessoa, que é essa ideia do afastamento. Quer um outro exemplo? É o caso do você. O você, deixa eu até voltar aqui. Ó, o você, ele é de segunda pessoa, é a pessoa com quem eu falo, né? Porém, a concordância, ela é em terceira. Então, eu digo assim, eu sou, tu és, ele é. E o tu? E o você? Ele não é sinônimo de tu, mas eu não digo você és, eu digo você é, porque ele é um pronome de tratamento. Ah, agora faz sentido. Só que no caso do você, ele já é um termo que ele já perdeu um pouco o sentido, percebe? Ele não parece mais um trato tão polido, cerimonioso, porque tem pessoas que acham que o você é menos grosseiro, por assim dizer, do que o tu. Por exemplo, eu tenho uma relação muito íntima com a minha mãe, então às vezes eu chego para ela, tu, né, tu, e tem gente que acha isso, isso é falta de respeito, falar com a própria mãe como tu, então eu substituo às vezes senhora, ou até mesmo você, né? Mas é uma questão de afetividade. Como eu sou próxima, às vezes a gente usa muito tu. Mas o você, ele é visto pela grande maioria como um trato, ainda guarda essa ideia, né? Por isso que a gente faz a concordância com ele em terceira, porque a priori ele é, né, antes de qualquer coisa, ele é um pronome de tratamento, que aí passou por várias mudanças, né? Vossa mercê, vós me ser, você, e hoje em dia VC, você vai, né? Tá mudando, tá mudando. Não vamos rir disso, não, vamos achar graça, porque assim, o que é certo hoje já foi errado um dia, tá? O que é certo hoje, falar você, já foi visto de linguagem um dia também. Então, assim, a língua muda. Cuidado com o que a gente julga hoje. Enfim, a gente está aí no quadro algumas outras formas que se referem, né? Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, né? Que deveria trazer uma questão polida. Embora é muito comum a gente assistir a televisão e ver Vossa Excelência é um ladrão, é um corrupto. Então, adianta de nada você querer ser polido de uma forma e xingar de outra, tá? Para mim, eu dispenso esse tipo de cerimônia. Mas, ó, continuando. Pronomes possessivos. Posso caçar pokémons no seu consultório, doutor? Claro, o consultório é meu, mas a futilidade é toda sua. Perdão aí para os caçadores de Pokémon, não estou querendo criticar, tá? Foi apenas a tira que estava na gramática, achei engraçada para a gente entender essa noção do pronome possessivo, né? Seu consultório, né? A futilidade é sua. Então, a ideia do possessivo, né? Ele traz esse vínculo, essa ideia de posse, né?
Então, a gente vai fazer aí as concordâncias, né? Meu, minha, meus, minhas, nossos, nossos, né? Teu, tua, vosso, vossa, seus, suas, né? E pode ser um possuidor ou mais de um possuidor. Então, vai fazer a concordância em gênero, né? Feminino e masculino, ou no numeral, né? Singular e plural. Bom, cuidado com a ambiguidade no emprego dos possessivos. Foi uma observação que eu achei interessante lá que eu quis trazer. Então, preste atenção nessa frase. Raquel preparou a pesquisa com Silvio e fez sua apresentação. Perdão? Raquel preparou a pesquisa com Silvio e fez a sua apresentação. A sua apresentação, a dela ou a dele? Entende? Então, nesse caso, como são nomes de pessoas de gêneros diferentes, né, masculino e feminino, então, se a gente usasse um pronome que tivesse um determinante, ficaria mais fácil, né? Se fosse, vamos pensar se fossem dois nomes masculinos. Pedro preparou a sua pesquisa com Silvio e fez a sua apresentação, né? Então, aí já seria, né, difícil. Como é que vocês iriam desfazer essa ambiguidade? Pensa aí, né? Sempre tem uma forma na língua de dizer a mesma coisa de forma diferente. Então, é válido pensar sobre isso. Mãe, minha bicicleta estragou. Brinca de outra coisa. Pode ser com a sua correntinha? Aí a mãe entendeu que era correntinha de quê? Da bicicleta, né? A minha bicicleta estragou, pode ser com a sua correntinha dela, da bicicleta. Mas olha o sua aí sendo usado para a pessoa com quem se fala, né? A sua bicicleta. Se eu tô falando com a mãe, deveria ser a tua bicicleta, né? Aliás, perdão, a corrente, ela quer a corrente da mãe. Olha aí que ela tá usando tá com o colar da mãe na mãozinha, segurando, né? Só que, lembra que eu falei sobre a questão de ser mais polido? Então ela não quis. Pode ser com a tua correntinha, ela usou sua. E aí causou uma ambiguidade. A mãe pode. Pronto, tá arrumada. Aí ela usou a corrente da mãe para consertar a bicicleta. Quando a mãe descobrir, vai ficar, ó, furiosa. Ó, valores subjetivos dos pronomes possessivos. Que é isso? Né? Subjetivo traz essa carga de subjetividade, de uma visão mais pessoal. Então, conforme o contexto, os pronomes possessivos, eles não necessariamente significam uma ideia de posse, né? Mas eles têm um valor mais subjetivo. Então, pode ser carinho, meu velho, que bom que você veio, né? Pode ser, meu amigo, gosto tanto de você. Veja que é estranho, ele fala assim, meu amigo, minha mãe, meu namorado, mas não é uma questão de posse, é uma questão de ideia de carinho, né? Ironia ou desdém. Saiba, minha senhora, que é falta de educação, viu? Furar a fila, né? Ela não é minha senhora, não a tenho, né? Mas é uma forma de dizer. Depreciação. Levante daí, lave louça, seu preguiçoso, né? Simpatia ou interesse. Viu o último episódio da nossa série? Foi demais, né? Veja, né? Nossa, realmente, eu não comprei os direitos da série, eu não sou a Netflix ambulante. Mas é uma coisa de, né? Nós temos esse interesse aí em comum. Bom, os pronomes demonstrativos, como o nome fala, ele ajuda a mostrar, né, não só no espaço físico, né, mas às vezes no próprio tempo, às vezes no próprio texto, né, que elemento é esse a qual eu estou me referindo. Atenção, pim, pim, pim. Isso é muito importante aí quando eu estou pensando em coesão do texto, tá? Então, vamos lá. Pronomes demonstrativos, né? São os que são variáveis, né? Variáveis aí, vocês estão vendo em gênero, né? Feminino, masculino, e também em número. Masculino, singular e plural. Estes, estas, esses, essas, né? Aqueles, aquelas. E os invariáveis, isto, isso, aquilo. Tá? Então, invariáveis, porque eles estão, como vocês estão vendo, são formas fixas. E aí eu tenho principalmente um uso que causa muita dúvida, né? Esse ST, esse ou este, esta ou essa, isto ou isso, né? E aí as suas formas que variam também, né? Disso ou disto, nisto ou nisso, né? Porque são formas variáveis dessas daí. E aí, como é que eu uso, né? Causa diversas confusões. Calma, calma. Bom, esta e isto relacionam-se à primeira pessoa do discurso, né? E eles são usados como referência para o quê? Primeiro, quando eu estou pensando no espaço físico, tá? Elementos que se encontram espacialmente próximos daquele que fala, ou seja, eu estou falando assim, ixi, esta camisa está me pinicando. Só que, ó, não conta para ninguém. A verdade é que em língua portuguesa a gente já acabou perdendo um pouco disso,
né? A gente acaba falando de forma assim, sem nem prestar muita atenção, né? A gente usa uma forma ou outra como soar melhor para a gente. A gente já, né, informalmente, a gente não se preocupa tanto mais, né? A gente não percebe que talvez isso vai causar estranheza em quem está ouvindo, ou que a pessoa vai entender que é outra camisa e não, né, não a que eu estou querendo dizer. Não, não, não. Em língua portuguesa, pelo menos aqui no Brasil, a gente já há muito tempo, né, isso vem sendo usado de forma, sabe, assim, sem prestar muita atenção. Claro que em contextos formais a gente tenta se policiar. Bom, ao tempo presente, né, em relação à pessoa que fala, então, assim, eu estou ocupado esta semana, tá? Então, a gente usa em relação ao tempo. E elementos que o enunciador ainda vai apresentar. Isso aqui é importante para a redação, hein? Então, diz assim, eu quero lhe dizer isto. Isto o quê? 2 pontos. Conte sempre comigo. Então, sempre que você não tiver dito ainda o termo, vai aparecer ST, tá? Então, isto, este. Este é um conceito importante, o de antropocentrismo, né? Pois, isso. Então, eu ainda não tinha falado. Sabe quando é que a gente usa bastante? É na expressão isto é. Você fala, isto é. Assim, assim, assim. Isto é como? Você vai dizer ainda, né? Você vai ainda explicar. Então, a gente utiliza bastante essa expressão. Isto é. Ou então, ou seja, dá no mesmo. Bom, e o esse, essa, isso, né? Os SS. É para sempre que a gente já tiver, né, se referido ao termo, né? Então, elementos ou ideias mencionadas antes. Então, se você já falou, você falou, no âmbito da Revolução Industrial, tananã, aconteceu isso. Nesse contexto, dessa forma, né? Então, aí eu estou usando os 2 S's, porque é um elemento que eu já me referi. Quando eu ainda vou me referir, eu chamo isso de um elemento catafórico.